Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula virtual, né? Já que não dá para a gente ter aula presencial, infelizmente, porque eu prefiro muito mais também a aula presencial para poder interagir com vocês, mas isso não vai impedir da gente ter o conteúdo que a gente precisa cumprir da ementa, né? E vocês terem o conhecimento necessário para esse semestre do processo civil, tá? Então, o que eu vou solicitar para vocês? Já pega o Código de Processo Civil, seja em internet ou o livro, né, no Vademecum, deixa ele aberto, tá? A gente vai começar no artigo 1021 hoje e a gente vai falar sobre agravo interno, tá? A gente já viu o agravo de instrumento, lembra a aulinha do professor Rômulo? Hoje a gente vai ver o tal do agravo interno. Então, já deixa aí tudo preparadinho, tá? Vai ter alguns artigos que eu falo, por exemplo, da lei do mandado de segurança, né? Mas eu vou ler isso para vocês, mas se quiser deixar aberto também pode deixar. E vamos com muita calma, tá? Eu espero que vocês estejam todos bem também, tá? E qualquer dúvida a gente vai interagindo no decorrer da aula também com o WhatsApp, que eu vou respondendo para vocês também as dúvidas, tá? Então, junto com essa videoaula, vai vir o texto da videoaula, baseado no artigo no texto selecionado, inclusive de um desembargador, né, que explica sobre o agravo interno, que é o Alexandre Freitas Câmara, que ele é professor lá da PUC também, então texto excelente para vocês aprenderem, e vai ter exercício também para vocês realizarem, tá joia? Então vamos lá. Vocês ouvirem algum barulhinho aqui de bichinho se manifestando, tipo cachorro, gato, não estranhem, porque a prof está aqui na sala dela, na casa, para passar para vocês essa videoaula, tá? Então vamos entender o agravo de instrumento, primeiro de tudo, lá no CPC. Vamos pegar o artigo 1021 e dar uma lida nele, tá? O que diz o artigo 1021 do CPC? Do agravo, agravo de instrumento não, agravo interno, tá? Do agravo interno. 1021. Contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Então, já sei que eu já consigo ver dessa primeira leitura do caput do 1021 que quando que eu vou usar o tal do agravo interno? Lembra que a gente viu que o relator, do processo, né? Quando o processo sobe de primeiro grau, vai lá para segundo grau, né? Ele está lá com a turma, aí quando ele está já na turma é porque já tem um relator e vai ter um colegiado que vai julgar esse meu recurso. Então, esse relator, ele pode tomar algumas decisões de forma monocrática ou unipessoal. Quando eu falo monocrático e unipessoal é a mesma coisa, tá, galera? Tem alguns doutrinadores que vocês vão ouvir falando, o relator tomou sua decisão unipessoal, ou seja, é monocrática, porque ele decide sozinho, são sinônimos. Então, o que acontece? Então, dessas decisões que o relator, né, ele acaba se utilizando de forma monocrática, ele decide sozinho, e eu discordo disso, eu vejo que está em desacordo, né, com algum acórdão, o que eu vou fazer? Eu vou agravar internamente. Então, o agravo interno eu utilizo dessa decisão monocrática do relator. Quem vai decidir isso? É o próprio relator? Não. Ele não decide mais sozinho, tá? O agravo interno agora vai ter do agravo interno, vai ter também a decisão do relator, mas em conjunto com o colegiado, né? Então percebam, aquilo que era uma decisão monocrática, né, que o relator do processo tomou sozinho, agora cai na mão dele de novo, mas que ele vai ter que decidir com o colegiado, né? Até porque se ele decide sozinho aquilo que ele já tinha decidido sozinho anteriormente, vai tornar um recurso inócuo, né? Um recurso sem efeito, né? Porque se eu acho que eu não errei e me entram com recurso para eu reconhecer meu erro sozinha de novo, eu não vou reconhecer, né? Muito difícil reconhecer. Então, vai para o colegiado também, tá? Então, é isso que vai trazer o nosso agravo interno.
Então, artigo 1021, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então, o regimento interno do tribunal, ele vai andar de mão dada com o artigo 1021 do CPC, em relação ao agravo interno. A gente vai ver isso daqui um pouquinho mais para frente, tá? Mas lembrem que tem que olhar, vai entrar com agravo interno, tem que dar uma lidinha no regimento do tribunal, tá? Porque às vezes o regimento interno do tribunal, ele vai ditar também algumas regrinhas a mais em relação ao agravo interno. Então vamos lá, parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Por quê? Assim como na petição inicial, lá em primeiro grau, né, que a gente faz, ou então na contestação, a gente tem que contar os fatos, a gente tem que fundamentar esses fatos, né, e aí depois a gente tem que fazer os nossos pedidos, sempre tudo correlacionado uma coisa com a outra, fazendo aquela espinha dorsal bonitinha, ligando uma coisa a outra, no recurso idem. Então, quando eu falo do agravo interno, a mesma coisa, né? O recorrente, ele vai ter que dizer especificamente quais são os fundamentos dele em relação que ele queira a alteração da decisão agravada. E percebam, não pode ser utilizado os mesmíssimos argumentos, fazer Ctrl+C, Ctrl+V do que ele falou lá no recurso dele, por exemplo, que não foi aceito pelo relator. Então, ele vai ter que fundamentar agora por que ele quer que essa decisão desse relator, né, que foi de forma monocrática, tem que ser impugnada, né? Então, ele vai ter que trazer de forma específica o porquê que cabe e tem que ser definido o tal do agravo interno dele, tá? Então, parágrafo 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Então, olha só, agravo interno, 15 dias, entrei com agravo interno, o relator vai ter que pedir para a parte contrária se manifestar sobre os meus argumentos no agravo interno, que também vai ter 15 dias para se manifestar. Gente, sempre 15 dias úteis, tá? Não são 15 dias corridos, são 15 dias úteis. E aí depois, independente se a parte contrária se manifestou ou não, aí já tem que incluir em pauta o agravo interno para ele ser levado para o colegiado fazer o julgamento, tá? Para ter essa decisão, né, pelo órgão colegiado. Parágrafo 3º. É vetado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Assim como se eu sou a recorrente e estou entrando com o meu agravo interno, batendo na tecla que aquela decisão monocrática, ela tem que ser revertida. Por exemplo, vou dar um exemplo de decisão monocrática. Entrei com uma apelação, a minha apelação, ela tem todos os requisitos necessários, né, para ser aceita pelo tribunal. E o relator simplesmente decide que não vai aceitar minha apelação porque está faltando os requisitos dela, um dos requisitos de validade dela. Só que eu sei que está correto. Então, o que vai acontecer? Eu entro com um agravo interno contra essa decisão monocrática do relator que deu por improcedente o reconhecimento, né, o acolhimento, o recebimento da minha apelação no tribunal. Então, eu entro com isso, eu vou ter que bater na tecla do porquê esse ato do relator está errado. Então, eu vou ter que caçar na jurisprudência que seja favorável a mim. Não pode ter jurisprudência contrária, dizendo que, de repente, um requisito da minha apelação que realmente está lá, se ela estivesse realmente lá improcedente, né, faltando um requisito, eu vou lá e entro com tal do agravo falando que não, aquele requisito não é improcedente, sendo que eu já sei que ele é improcedente. Então, assim, eu não posso ter uma manifestação, uma fundamentação
que tenha amparo contrário dentro da jurisprudência ao que eu estou falando, porque senão eu vou tomar fumo, o meu agravo interno ele não vai ser reconhecido também, tá? Então, se eu tenho que superfundamentar os requisitos do meu agravo interno, apontando qual é o ato do relator, né? Ou qual é o ponto daquela decisão do relator que ele está errado de não ter aceito, por exemplo, a minha apelação para ela subir. Então, o relator, quando ele for, né, decidir, né, assim como o colegiado, eles também vão ter que superfundamentar isso, né? Não é só dizer não concordamos ou só concordamos, né, com o pleito do agravo interno. Então, da mesma forma, né, tem que ser bem fundamentado pelo colegiado, pelo relator, né, tá, a decisão. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Vamos lá, galera. Agravo de instrumento é risco de eu me dar mal, ter uma improcedência desse agravo de instrumento e ainda acabar tendo que pagar multa de 1% a 5% sobre o valor da causa. Agora, percebam, né? Essa multa, inclusive, ela é pré-requisito. Se eu não pagá-la, digamos que deu improcedente meu agravo interno. Se eu não pago essa multa, eu não posso mais entrar com nenhum recurso, porque enquanto eu não pagar a multa, e dentro dos prazos processuais, né, eu fico impedida de entrar com qualquer outro tipo de recurso. Qual que é a exceção? Se eu tiver a gratuidade da justiça. Agora, se eu tenho a gratuidade da justiça, não significa que eu não vou pagar a multa. Eu também vou pagar a multa. Qual que é a exceção? Eu não preciso pagar a multa para entrar com os outros recursos, porque eu só vou pagar essa multa lá no final do processo, quando der o trânsito em julgado da decisão, tá? Desse processo. Então, aí sim, acabou, deu trânsito em julgado, caixão e vela, não tem mais para onde ir esse processo, não tem mais nenhum tipo de recurso, né, cabível, aí eu vou pagar a multa por causa da improcedência do meu agravo interno, tá? Então, mas você é beneficiária da assistência judiciária gratuita, não importa, vou ter que pagar do mesmo jeito e vai entre 1% e 5% sobre o valor total da causa. Então, onde que vai estar isso? O regimento interno do tribunal vai ter que especificar isso, vai ter uma tabela, né, de custas para ser aplicada, mas é temerário. Então a gente não pode brincar de entrar com agravo só para querer protelar o processo, né? Vamos ganhar um tempo aqui, eu entro porque vai ter que o relator se manifestar de novo e o colegiado e eu ganho tempo. Toma cuidado, porque você pode sair com essa multa, tá? A parte sai com essa multa, né? O recorrente. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º. A execução da fazenda pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que terão pagamento ao final. Então, é o que eu falei, tá? Quem tem a gratuidade da justiça, paga no final. Se eu não tenho gratuidade da justiça, assim que julgou o meu agravo de instrumento, quando eu for entrar com outro recurso, eu já tenho que ter pago, tá? E aí o parágrafo 5º acrescenta o que é a fazenda pública, né? Porque o ente público não paga as custas processuais. Lembra que eu já falei isso para vocês? Só que nesse caso do agravo interno, a fazenda pública também vai pagar no final, tá? A multa. Então, vamos lá dar uma adentrada aqui, né? Algumas peculiaridades do agravo interno, já que a gente viu já no geralzão, para vocês entenderem de forma mais facilitada, o que é esse agravo interno e quando eu uso esse agravo interno, né? Dentro do artigo 1021 do Código de Processo Civil e os seus parágrafos, né? Então, qual que é a natureza jurídica desse agravo interno? É recurso.
tá? Então, ele é tratado como um recurso. Então, em que pese, a gente precisa entender que se ele é tido como um recurso, ele tem que ter os seus requisitos, né? Então, vamos ver o que a doutrina traz como os requisitos para o recurso. Primeiro, a gente já viu o que é recurso, né? Vamos repetir aqui que o doutrinador José Carlos Barbosa Moreira, ele fala sobre o recurso, definição de recurso. Recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. Então, qual que é o remédio, né? Recurso é um remédio processual, como muitos outros remédios processuais que a gente tem, tá? Que eu até brinquei com vocês do animus esperneandi, né? Vamos lá espernear, enquanto dá pra gente espernear, a gente tá lá esperneando e entrando com recurso, desde que seja de forma legal, né? Para não protelar o processo. Toma cuidado, senão leva litigância de má-fé doída, ou a tal da multa pela improcedência do agravo, tá? Então, remédio voluntário, por quê? Lembra que eu falei? Ninguém é obrigado a propor recurso, né? É uma voluntariedade da parte. Se ela se agradou da decisão, ok, não vai propor recurso. Então, esse ato voluntário compete à parte. Ou entra com recurso ou não entra. Não quer entrar, ok. Quer entrar, acha que tem cabimento, vê a legalidade do recurso, porque está insatisfeito com a decisão de primeiro grau, ou então a própria decisão do tribunal, então entra com recurso. Por isso que ele fala que é ato voluntário, né? Dentro do mesmo processo, ou seja, lá nasceu no primeiro grau, às vezes pode ter nascido também no próprio tribunal, né? A ação, mas não importa, né? Que precisa que revise, né, alguma decisão que foi tomada, né, para pedir a reforma daquela decisão, para que seja invalidada aquela decisão num todo, tá? Ou que seja esclarecida aquela decisão, né? Como é o caso dos embargos de declaração, ou a integração dessa decisão judicial, né, que se impugna. Então, aí a gente vai ter esses requisitos que caracterizam que é um recurso, tá? Então, o recurso, ele é um mecanismo empregado, né, por alguém, por vontade própria, para impugnar, opa, estou indo contra, né, não concordo com a decisão judicial naquele mesmo processo, né, em que foi proferida. E tendo por finalidade a tal da produção de dentre esses 4 resultados, né, possíveis. Vamos lá, reforma, invalidação, esclarecimento ou a integração, tá? Integração seria no caso da omissão do juiz. Foi omitido, então integra aí aquilo que você se omitiu em falar, tá? O juiz de primeiro grau, ou então o relator, não importa, tá? Então, o que a gente tem que concluir em relação ao agravo interno, né? Que ele tem uma natureza recursal, porque eu também estou impugnando a decisão, mas agora estou impugnando a decisão monocrática do relator, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que não é só ele, tá? O presidente e o vice-presidente do tribunal também podem terem suas decisões agravadas internamente, tá? Mas, que são essas figuras que trabalham juntos, mas em via de regra é mais comum o do relator do processo mesmo, tá? Então ele é um mecanismo, tá? O agravo interno, ele é um mecanismo destinado a que se utilize, né, assim, a divulgar, a veicular as pretensões, o que se pretende, quais são as pretensões da reforma ou dessa invalidação da decisão impugnada, né, da decisão que eu estou combatendo ali, que eu quero que seja alterada, tá? Então, por isso que ele tem essa característica de recurso. Na natureza jurídica do agravo interno é recurso, tá? É um instrumento recursal. Quando que vai caber? Cabimento, né, do meu agravo interno. Lá no 1021, que a gente viu, né, do caput do CPC, que ele é cabível contra a decisão proferida pelo relator. Então, o que dá para se entender é o seguinte, a impressão que se dá é que esse recurso só poderia ser empregado da decisão do relator, tá?
Só que não é só em relação à decisão do relator, tá? Então, inclusive, quando a gente fala da decisão do relator, a gente está falando da decisão, então, monocrática unipessoal, que eu falei, a mesma coisa, são sinônimos, tá? Decisão monocrática, decisão unipessoal do relator, ou seja, aquilo que ele decidiu sozinho, tá? Só que não é assim. Eu tenho que entender, então, que o tribunal são órgãos colegiados, né? A gente tem as turmas lá, né? Que vai ter os seus relatores e o colegiado, que vai decidir junto a questão processual, tá? Do recurso que seja. Então, para que seja feito de forma eficiente, né? Essa apreciação, essa atividade jurisdicional, né? Para que o meu pleito seja de forma eficiente analisado, é preciso que o tribunal designe alguém para apreciar primeiramente esse feito, né? Que vai preparar para o julgamento dele. Então, é a figura do relator que vai fazer isso. Quem que é essa primeira pessoa que vai tomar contato com o meu recurso? É o relator. Aí ele prepara tudo, lembra que ele dá a decisão dele, né, monocrática ou unipessoal, e daí depois passa pelo colegiado, que pode ir de acordo com o voto do relator ou não, né, e contra o voto do relator. Então, a gente precisa entender a figura do relator, né? Então, onde estão, a gente já viu inclusive, né, onde estão as competências do relator, né? Lá no artigo 932 do CPC, nos seus incisos, né? Então, lá atrás, quando que o relator se manifesta ou não, né? Em que situações que ele vai dar a sua decisão monocrática, né? Então, por exemplo, não reconheceu o recurso, a apelação não cumpriu os requisitos necessários para que ela possa ser apreciada. Ele não precisa mandar pelo colegiado, ele vai decidir sozinho isso, tá? De repente, um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, né, instaurado originariamente no tribunal, um conflito de competência, né, não importa. Então, dentro lá dos incisos do artigo 932 estão as competências do relator, onde ele pode proferir a tal da decisão monocrática dele. Só que também tem outras decisões monocráticas que às vezes não estão lá no 932, tá? E que o relator também pode se manifestar, né? Por exemplo, decisão de saneamento, né? Vamos corrigir alguma coisa que pode ser corrigida, ou da organização do processo, tá? Da ação rescisória, por exemplo, a gente vai ver por menores a ação rescisória, mas, por exemplo, é um fato que lá o artigo 970, tá, do próprio CPC fala que ele pode também decidir, tá, de forma monocrática, e foge do 932, não está lá dentro do rol do 932, tá? Porque é um procedimento específico da ação rescisória, que dá esse poder pro relator, tá? do processo. Então, contra esses atos 932 lá do CPC e os incisos que a gente já viu, é que cabe o agravo interno contra essa decisão monocrática dele, tá? Então, só é irrecorrível a decisão monocrática do relator, tá? Percebam, eu não vou poder entrar com agravo interno se houver expressa previsão dessa irrecorribilidade. Então, quando que eu não posso entrar com agravo interno, que eu vou tomar fumo e vou levar aquela multa de 1 a 5%, tá? No caso, por exemplo, de decisão do relator que solicita ou admite intervenção do amicus curia, tá? Ou decisão do relator que decida, né, ter havido justo impedimento, releva a pena de deserção do recurso. Lembra da parte que a gente viu do preparo do recurso? Por exemplo, tem que pagar as custas, né? Se eu não pago as custas, meu recurso não sobe. Então, eu tenho prazo para isso. De repente eu perdi o prazo da juntada, tá? Mas aí, o que acontece? Eu posso justificar o porquê que eu perdi o prazo e juntar o pagamento do pagamento dessas custas, mesmo depois do prazo. Mas eu tenho que ter justo motivo para ter atrasado o pagamento das custas.
Porque se eu não dou um justo motivo, o relator pode ir lá e deferir de pronto e acabou, tá? Mas então, desse tipo também de decisão do relator, que de repente aceitou meu justo motivo, por exemplo, faltava 3 dias para o prazo da juntada do comprovante de pagamento das custas, mas eu sofri um acidente, eu advogada, sofri um acidente e não tive como, tá? Ou até a parte mesmo, sofri um acidente e não teve como pagar. Né? Então tem sim um justo motivo pelo não pagamento, pelo atraso, quer dizer, não pagamento não, pelo atraso do pagamento desse preparo dessas custas, né, do processo. Então, nesse caso, não vai caber também o agravo interno, tá? De outro lado, né, não são só as decisões monocráticas dos relatores, né, que são impugnáveis pelo agravo interno, né? Conforme o artigo 1070 do CPC, tá? Que dá esses 15 dias, né, do prazo para interposição de qualquer agravo, cabe decisão do relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Por que ele fala isso, 1070? Então ele está falando que não é só a decisão do relator que vai caber o agravo interno, né? Porque há casos também que há decisões do presidente e do vice-presidente do tribunal que vai caber também, vai competir uma propositura do tal do agravo interno, tá? Por exemplo, o 1030 lá do CPC fala que compete ao presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido proferir a tal da decisão monocrática acerca da admissibilidade de recurso especial ou recurso extraordinário. Então, olha só, tem 2 recursos, o recurso extraordinário, o recurso extraordinário e o recurso especial, eles têm um procedimento próprio. Quem vai dizer se aceita ou se não aceita é o presidente do tribunal, não é o relator da turma. Então, nesse caso, por exemplo, se o presidente do tribunal falar, olha, indefiro ou não reconheço do recurso especial, não reconheço do recurso extraordinário, então, o que vai acontecer? Vou entrar com um agravo interno da decisão do presidente do tribunal ou do vice-presidente do tribunal, tá? Então, em outros termos, vai ser impugnada, é impugnável, né? Ou seja, eu posso espernear, né, contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal, utilizando do agravo de instrumento, em que situações? Né? Quando eles negarem o segmento do tal do recurso extraordinário ou do recurso especial, né, que discuta questões constitucionais que o STF tem que apreciar, tá? Que tem inclusive uma tal de repercussão geral ou do recurso extraordinário interposto contra o acórdão, né, que esteja em conformidade com o entendimento desse STF, tá? Também, né, da decisão que negar seguimento do recurso extraordinário ou do recurso especial interposto contra agravo que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ também, né? Então, vai caber o tal do agravo interno contra o presidente, né, do STF ou do STJ, tá? Que vier trazer um sobrestamento, ou seja, uma suspensão, né, do recurso especial ou do extraordinário, que versar sobre controvérsia, conflito de caráter repetitivo, né, ainda que não decidido pelo STF nem pelo STJ, tá? Conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional, né? Contudo, há decisões unipessoais, as monocráticas, né, decisão única, que são dadas no exercício do juízo de admissibilidade dos recursos, ou seja, o relator fala, vou reconhecer, não vou reconhecer, o presidente fala, vou aceitar esse recurso extraordinário ou não vou aceitar esse recurso extraordinário, tá? Que não são impugnáveis por agravo interno. Então, presta atenção, essa é a exceção da regra, tá? É o caso, por exemplo, da decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal, que manda o processo para o órgão julgador, para que seja realizado um juízo de retratação,
né, quando esse acórdão divergir do entendimento do STF ou do STJ, né, sendo exarado em regimes de repercussão geral ou recursos repetitivos. Ou seja, o próprio presidente do tribunal, o vice-presidente, já reconhece, olha, órgão julgador, faz o seguinte, reformula isso, porque já tem demanda repetitiva que foi reconhecida e vocês comeram bola, né? Vocês não prestaram atenção nisso. Então, nesse caso, é um tipo de decisão unipessoal do presidente que ele está mandando corrigir, está mandando sanear algo, tá? Ele está falando que não, por si só ele está reconhecendo o erro do julgador anterior. Então, ele está falando o seguinte, que esse tipo de decisão do presidente ou do vice-presidente não vai ser impugnável, tá? Então, o que a gente tem, né? Que não é só no CPC que tem referência de decisões monocráticas, unipessoais, impugnáveis por agravo interno, né? Mas que não terão sido assim proferidas pelo relator. A gente vai ter onde também? Na lei do mandado de segurança que eu falei lá no início, tá? Por exemplo, no artigo 15 da lei do mandado de segurança. A lei do mandado de segurança é a lei 12.016 de 2009, tá? Então, o que vai ocorrer, né? O que esse artigo fala, né? Ele vai, expressamente, ele atribui ao presidente do tribunal a competência para decidir sobre o pedido de suspensão de segurança, suspensão de segurança, afirmando, né, ser cabível a interposição de agravo contra essa decisão, tá? Então, tal agravo, evidentemente, né, que vai bater essa questão do mandado de segurança. Qual é o agravo que o legislador está falando no artigo 15? É o agravo interno, você está falando da decisão do presidente do tribunal em relação ao mandado de segurança, tá? Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, não só das decisões monocráticas do relator, que vão ser impugnáveis através de debatidas, manifesta a minha contrariedade, né, através do agravo interno. Então, também outras decisões unipessoais proferidas pelos tribunais, né, pelo presidente ou vice-presidente, podem ser impugnáveis, como, por exemplo, o caso do mandado de segurança, né, que vai competir a eles. Vamos falar dos efeitos, tá, do meu agravo interno. O efeito do agravo interno, tá, ele é devolutivo. O agravo interno, ele produz efeito devolutivo, ou seja, vamos lá, efeito devolutivo suspensivo. O devolutivo vai reexaminar toda a matéria, mas não vai suspender o andamento do processo. Então, a regra geral do agravo interno é o quê? Efeito devolutivo, não vai produzir efeito suspensivo, tá? Quanto a esse efeito do devolutivo do agravo interno, tem que ser destacado o quê? Né? Que quando eu proponho esse agravo interno, vai transferir para o órgão colegiado, tá? Do qual faz parte o magistrado que deu a decisão monocrática, né? O relator, agravada, o conhecimento da matéria impugnada, da matéria que eu sou contra. Então, ou seja, né, o agravo interno vai permitir que o órgão colegiado reveja por inteiro a decisão monocrática do relator, tá? Então, ó, efeito recurso aí, tá? Do meu agravo interno. De outro lado também, né, a gente está diante de recurso desprovido de efeito suspensivo, tá? Porque o artigo 995 do CPC, ele coloca de forma expressa que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou a disposição judicial em sentido diverso, tá? O que ele está falando? Geralmente os recursos deveriam ter o efeito devolutivo, tá? De não suspender o processo.
os efeitos do processo, né? Os efeitos da decisão. Só que daí vem o efeito suspensivo, né? A parte pode requerer, se eu não conseguir o efeito suspensivo, digamos que o tribunal já decidiu pelo devolutivo, eu ainda assim posso pedir o efeito suspensivo desde que eu comprove qual que é o perigo, qual que é o dano do andamento desse processo, né? Tipo as minhas medidas protetivas que a gente tem lá no CPC também, né? Que vai falar o quê? Por exemplo, nas medidas protetivas, né? As cautelares, acautelatórias, né? Praticamente fumus boniuris periculum mora, se vier também o dano ao processo, né, a parte de forma irremediável com o andamento daquele processo, e que mesmo que depois tenha uma decisão futura procedente, né, do meu recurso, mas daí já me prejudicou, porque de repente o bem já se exauriu, né, não tem mais como reaver. Então, o que acontece? Tem como se requerer o efeito suspensivo, pode ser que esteja no regimento interno do tribunal. Lembra o regimento interno que eu falei, olha, quando a gente entra com recurso, a gente tem que ler o regimento interno do tribunal, porque às vezes lá tem alguma regrinha, alguma norminha que me traga benefícios ou de coisas que eu não possa fazer no meu recurso, né? Porque eles vão delimitando a forma do andamento do processo dentro dos regimentos internos de cada tribunal, né? Então a importância de andar o regimento interno agarrado em todos os meus recursos, eu tenho que ler, não tem como, tá? Então, para eu ter o efeito suspensivo, né, atribuído pela decisão judicial, o artigo 995 do CPC, ele vai trazer, né, de forma clara, que é preciso também, né, que o recorrente peça o efeito suspensivo, tá, para o relator. Fala lá, ó, seu relator, deu o efeito devolutivo aqui, mas me dá o suspensivo porque eu vou te mostrar o perigo desse processo, se ele continuar com os efeitos da decisão em andamento enquanto eu estou recorrendo ainda, tá? Então, a decisão que atribui o efeito suspensivo para o agravo interno é pronunciamento judicial, que concede uma tutela de urgência de natureza cautelar, né? Então, olha só, aqueles procedimentos especiais que a gente já viu, né? Também vocês já viram em outros carnavais, em outros semestres. Por quê? Porque se trata de uma medida judicial provisória, de urgência, né? E que não satisfaz o pedido, o querer deduzido perante o tribunal, frente ao tribunal, tá? Essa medida, né, do efeito suspensivo, ela vai se limitar a assegurar o quê? Para os recorrentes, né? A efetividade do futuro resultado. Ganhei o meu recurso, acabou o processo, mas o bem já se exauriu, pronto, porque não teve efeito suspensivo da decisão, que concedia lá em primeiro grau, por exemplo, o bem para outra parte, que agora chegou no final de todos os recursos possíveis, a outra parte perdeu. Então, é uma medida cautelatória, tá? Então, a gente tem que ter em mente também que essa decisão vai atribuir esse efeito suspensivo, né, ao agravo interno. Ela não pode ser proferida de ofício, então a parte tem que requerer. Gente, protocolou agravo interno, só teve efeito devolutivo, vai chorar de novo lá e pede o tal do efeito suspensivo, tá? Para conseguir o tal do efeito suspensivo na sua decisão, tá? O interessado tem que se manifestar. Lembra, o direito não socorre quem dorme no ponto, tá? Processamento do meu agravo interno. Vamos ver como é que ele funciona, tá? Como que ele vai do protocolo dele até o final, a parte do procedimento, tá? Então, o agravo interno ele vai ser feito através de petição para o próprio relator da decisão recorrida, tá? Aquele que proferiu a decisão monocrática, ele que vai receber a petição também do agravo interno, tá? Ou então o vice-presidente ou presidente do tribunal, tá? E aí tem que ser impugnada especificamente, item por item, com os fundamentos da decisão agravada, tá? Por isso que o 932, ele permite ao relator proferir decisão monocrática de não conhecimento do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tá? Então, se eu comi bola já na minha apelação,
lá em primeiro grau, não cumpri os requisitos de impugnar a decisão recorrida e estou entrando agora com um agravo, né, interno, para dizer que o relator está errado porque ele reconheceu de ofício a falha da minha apelação, né, porque não descumpriu os requisitos processuais, então eu estou dando a competência não, eu estou dando um motivo, tá, para esse relator proferir a decisão monocrática que não vai aceitar o recurso, tá? Então, no caso do agravo interno, isso é mais importante, porque eu não vou repetir os fundamentos do meu recurso da apelação. O que eu vou